Você está gravando, pronto. E aí eu vou compartilhar minha tela com vocês. Só para me dar um ok, vocês estão enxergando aí minha tela, aula remota, 29 de outubro de 2020? Sim. Muito obrigada. Então, vamos lá. Olha só. Exercício 1. Para as funções logarítmicas abaixo, classifique-as em crescente e decrescente. Então, nesse exercício 1, gente, não é para fazer o gráfico, é só para dizer se ela é crescente ou decrescente. Na aula passada, remota, eu comentei isso com vocês. O que eu disse? Quando que a função é crescente, tá? Quando a base for um número maior que 1. E quando que ela é decrescente? Quando a nossa base for um número que está entre 0 e 1, tá? Essas informações que eu estou dizendo encontram-se na página 17 da apostila. Aqui nesses exemplos, eu vou destacar a minha base de caneta marca-texto amarela. Então, aqui, ó, nessa letra A base é 3. Nessa letra B, a base é 1/3. Na letra C, a base é 5. Na letra D, a base é 6. Na letra E, a base é 0,3. E na letra F, a base é 1/5, tá? Pergunto, quais dessas, todas aqui, da letra A até a letra F, que são funções que, quando eu construir o gráfico, serão crescentes? Quais seriam as letras que teriam gráficos crescentes? Alô, alô? Vamos lá, galera. Bom dia. Calma lá, eu tô arrumando aqui o setup do negócio. Números inteiros, não sei. Não entendi, Rafa. Números maiores que 1. Maiores que 1, isso mesmo, tá? Então, toda vez que a base for maior que 1. Quais seriam essas? 3, 5, 6 e só. Só. Então, seria a letra A, né? Ela é crescente. A letra C, como o Guilherme falou, né? O 5, ela é crescente. E a letra D, ela também é crescente, tá? Toda vez que a nossa base, a gente chama a base de a base for maior que 1, tá? Ela nunca é igual a 1, tá, gente? Então, toda vez que a base for maior que 1, ela é crescente. Tudo bem? Tá bem. Então, tá bom. Agora, quais que são decrescentes? Alô, alô? O E, o P e o F. Isso, muito bem. Então, decrescente, a letra B de bola, a letra E de elefante e a letra F de faca, tá? Quando que é decrescente? Quando esse azinho aqui, que é a nossa base, ele tá entre 0 e 1, tá? Então, todas as vezes que a minha base tiver entre 0 e 1, ela é decrescente. Por exemplo, 1/3, né? É 0,33333, tá? Entre 0 e 1. Ó, essa letra E, ela tá 0,3. 0,3 está entre 0 e 1. E a letra F, 1/5. 1/5 é 0,2. 0,2 está entre 0 e 1, tá? Então, crescente maior que 1, a base decrescente entre o 0 e 1. Dúvidas no exercício 1? Dúvidas? Opa, desculpa, andei a clique. Dúvidas? Não. Não? Não. Então tá ótimo. Vamos para o 2 agora, tá? O 2, gente, dá um pouquinho mais de trabalho. Então concentrem aí, que dá um pouquinho mais de trabalho mesmo, certo? Eu vou construir o gráfico da função logarítmica. Eu até peguei uma imagem lá na internet de quadradinhos para tentar não ficar muito torto o meu gráfico, porque desenhando aqui nessa luzinha não é muito fácil de ficar reto. Mas, né? Lembrem-se sempre que é um esboço do gráfico, então a gente não tem aí a intenção de ser perfeito, né? É simplesmente um esboço do gráfico, tá? Então vamos lá. Construa o gráfico da função logarítmica. E aí, gente, eu dei a função logarítmica aqui, ó. F de x
igual a logaritmo de x na base 3. E o que eu fiz aqui para facilitar um pouquinho do trabalho de vocês? Eu dei algumas opções para vocês colocarem no lugar do x. Eu construí uma tabela e falei para vocês, ó, coloquem no lugar do x esses valores. Por que eu fiz isso? A apostila também trabalhou dessa forma, tá? Então, eu peguei aí o próprio exemplo da apostila, só que da apostila, ao invés da base ser 3, a base é 2, e aí eu fiz uma videoaula para vocês, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou começar de baixo para cima, vou começar dessa daqui de baixo. Eu vou fazer assim, logaritmo de x na base 3 é igual a y, tá? E eu vou começar a substituir os valores, tá? Vamos lá, gente. No lugar do x, o primeiro valor que eu vou colocar é o 27. Então, vai ficar assim, logaritmo de 27 na base 3 é igual a y, tá? Só um minutinho, que eu só vou autorizar alguém a entrar aqui. Um minutinho. Pronto, já autorizou. Aí, galera, olha só, como é que resolve isso? Como é que faz logaritmo de 27 na base 3, tá? A primeira aula que eu falei sobre logaritmo, eu ensinei a fazer por definição. Como que é fazer por definição? Pego 3, elevo no y e chego no 27, tá? Espera só um pouquinho que tem mais alguém querendo entrar. Um minutinho. Pronto, entrou. E aí eu monto essa continha. Então vai ficar assim, ó. 3 elevado a y é igual a 27. Isso daqui é uma equação exponencial. Toda equação exponencial, eu tenho que igualar as bases para poder resolver isso. Então, o que eu vou fazer com o 27? Eu vou pegar o 27, vou dividir por 3, vai dar 9. Vou pegar o 9, vou dividir por 3, vai dar 3. Vou pegar o 3, vou dividir por 3, vai dar 1. Então, na verdade, o 27 é 3 elevado ao cubo. Assim, eu substituo no lugar do 27 por 3 elevado ao cubo, tá? Bases iguais, eu sei que alguém pediu para entrar aí, eu posso cancelar, e assim o meu y é igual a 3, tá? Deixa eu só autorizar aqui. Pronto? Então, olha só, gente. Logaritmo de 27 na base 3 deu 3. O que eu vou fazer? Eu vou aqui na minha tabelinha e vou marcar a resposta. Então, quando o x foi 27, o y deu 3. Eu vou aqui na minha tabelinha e marco o 3. Dúvidas nesse primeiro passo? Alô, alô? Dúvidas? Pronto. Não? Tá bom. Agora, no lugar do meu x, Começando a entender. próximo número aqui, ó, que é o 9, tá? Para a gente facilitar um pouquinho o nosso trabalho, olha o que eu vou fazer. Eu vou apagar o 27 e vou substituir o 27 por 9. Vou deixar ela montadinha aqui, ó. Então, vai ficar logaritmo de 9 na base 3 é igual a y. Como é que resolve isso? 3 elevado a y agora será igual a 9 e não a 27. O que eu tenho que fazer com o 9? Quem pode me dizer o que eu tenho que fazer com o 9? Alô, alô, o que eu tenho que fazer com 9? Decompor. Tudo bem. 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, 9, na verdade, é 3 elevado ao quadrado. No lugar do 9, substituo por 3 ao quadrado. Lembre-se, equações exponenciais, bases iguais, posso cancelar as bases e igualar o meu expoente. Assim, o meu y valerá 2. Olha só, vou voltar lá na minha tabelinha. Quando o x foi 9, o meu y foi 2, tá? Próximo passo,
Agora, eu estou pedindo para colocar no lugar do x 3. Então, eu vou apagar aqui o 9, apagar tudo que tem 9. E no lugar do 9, eu vou colocar 3 agora. Olha só lá pela minha tabelinha. Vou colocar 3. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Então, vai ficar assim, ó. Logaritmo de 3 na base 3 igual a y. Como é que resolve isso? A base elevado a y tem que chegar no 3, tá? Que número tem invisível aqui no y? Oh, no y não, desculpa, no 3. 1, muito bem. Assim, né? Bases iguais pode cancelar. O meu y, então, será igual a 1, tá? Olha que interessante. Vou voltar lá. Aqui, quando o x foi 3, o y foi 1, tá? E vou continuar com a mesma ideia. Só que agora, no lugar do Professora. x... Pode falar, Guilherme. Não, acho que isso que eu tô pensando, acho que não tem nada a ver com isso. Não, esquece. Esquece? Às vezes. Não tem problema, Guilherme. A gente está aqui para pensar juntos. Vamos lá. Próximo. Agora, no lugar do x, ó, já apaguei o 1 lá. Oh, desculpa, já apaguei o 3. Vou colocar 1. Vai ficar assim, ó. Logaritmo de 1 na base 3, né? Então, vai ficar 3 elevado a y, tem que chegar no 1. Um pouquinho diferente. Vamos ver quem lembra essa. 3 elevado a y tem que chegar no 1. Quanto vale o y? O y, ele vale 1. Não. Se colocar o... Se colocar o 1, 3 elevado a 1 é 3. Não é 1. Pensa, ó. 3 elevado num número tem que dar 1. Quanto tem que valer esse y? 3 elevado a um número tem que valer 1? Tem que valer 1. Isso. Não só o Guilherme, tá, gente? Se alguém quiser dar a resposta também, estamos aceitando. Sei lá, elevado a 1/3? Não. Pense. Quanto tem que valer esse... Elevado a 1. Não, elevado a 0, elevado a 0. Isso, Guilherme, muito bem. Isso mesmo, certinho. Aê, que pré-charata. Todo número elevado a 0 é 1. Então, aqui, meu y tem que ser 0. Muito bem, certinho. Vou voltar lá em cima. Quando o x foi 1, o y foi 0. Foi isso daí que o Guilherme acabou de descobrir, né? Agora, gente, o lugar do x, olha só, 1/3, tá? Então, agora eu vou apagar o 1 daqui, vou apagar o 1 daqui, e eu vou colocar no lugar do x, agora 1/3, tá? Tô apagando todas as minhas respostas aqui. Então, ó, vai ficar logaritmo de 1/3 na base 3 é igual a y. A base que é 3 elevado no y tem que chegar em 1/3, tá? Vamos ver quem lembra dessa. O que eu tenho que fazer com 3 para que ele venha para cima da minha fração, para que ele venha para o numerador? Quem lembra o que eu tenho que fazer com 3? E aí, não? Pode repetir? Inverte, deixa negativo? Isso, muito bem. Foi o João, né, que respondeu. Ó, Guilherme, o que o João falou? Inverte. Então, o 3 que estava embaixo veio para cima e o expoente dele fica negativo. Então, toda vez é esse processo. Quando eu tenho uma fração e o número que está aqui embaixo, eu quero trazer ele para cima, eu trago ele com o expoente negativo. Muito bem, João, certinho. Cancelo o 3, assim, o meu y será igual a menos 1. Vou voltar lá na minha tabela e vou marcar o menos 1, tá? Estou quase acabando essa tabelinha. Então, 1/3 deu menos 1, tá? Próximo passo. Agora, no lugar do x, eu vou colocar 1/9. Olha lá o número que ele está pedindo. 1/9. Então, eu vou apagar aqui o que eu não vou usar. E no lugar do x, eu vou colocar 1/9. Então, é logaritmo de 1/9
na base 3 igual a y. Como é que resolve isso? Pego 3, elevo no y e tem que chegar a 1 nono. Primeiro passo, o que eu tenho que fazer com o 9? Quem pode me ajudar? O que eu tenho que fazer com o 9? Decompor, muito bem. Dá por 3, dá por 3, dá por 3, dá 1. Então, o 9, na verdade, é 3 elevado ao quadrado, tá? Olha só. Agora, a mesma pergunta que eu fiz anteriormente. Como é que faz para esse 3 elevado ao quadrado vir para o numerador da minha fração? O que tem que fazer com esse 3 elevado ao quadrado? Alô, alô? O que tem que fazer com o expoente 2 para pegar esse 3 elevado ao quadrado e trazer para cima da minha fração? Quem pode me ajudar aí? Pode falar. Opa, virar negativo. Isso, muito bem. Então, o 3, que era elevado a 2, elevado a menos 2. Muito bem, certinho. Cancelo 2. O meu y, então, será igual a menos 2. Vou voltar lá na minha tabelinha e vou marcar o menos 2. Olha lá, menos 2. Estamos quase finalizando esse exercício, tá? O último número que eu preciso colocar no lugar de x é 1/27. Então, vou apagar aqui um nono, vou apagar essa monte de informação aqui, tá? Deixa eu descer um pouquinho. Vou apagar, vou apagar. E agora, no lugar de x, eu vou colocar 1/27. Olha lá. 1/27. Assim, né? 3 elevado a y será igual a 1/27. Pergunto, o que eu tenho que fazer com o 27? Decompor. Decompor, muito bem, João. Vou lá, 27 dá por 3, dá 9, dá por 3, dá 3, dá por 3, dá 1. Então, 27 é 3 elevado ao cubo, tá? Então, 3 elevado ao cubo. Pergunto, o 3 elevado ao cubo está no denominador da minha fração. O que eu tenho que fazer com ele para trazer ele para o numerador? Ok? O que eu tenho que fazer com esse 3 elevado ao cubo para trazer aqui para cima da minha fração? Menos. Negativo. Expoente. Deixar negativo? Isso, muito bem, parabéns aí. O expoente que era positivo ficou negativo. Muito bem. Bases iguais eu cancelo, assim o meu y é igual a menos 3. Vou voltar lá na minha tabelinha, tá? Assim como eu fiz aqui na aula, tá? Lá no vídeo, tá? A apostila também trabalhou com frações e a gente foi completando a nossa tabelinha. Agora, eu preciso transformar isso em um gráfico, tá? Então, por isso que eu peguei essa folhinha quadriculada aqui, para tentar fazer o mais retinho possível, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou traçar o eixo Y, tá? Vou pegar aqui mais ou menos a metade, traçar o eixo X, tá? Os valores que eu obtive para Y vai de menos 3 até 3. Então, eu vou aqui embaixo. Deixa eu marcar aqui mais ou menos 1, 2, 3. E aqui, menos 1, menos 2 e menos 3, né? E os valores para X, ele vai do 27 até 1/27, tá? Para a gente não usar tantos números aqui, eu vou fazer de 3 em 3. Então, dá 3, depois 6, depois 9, depois 12, depois 15, 18, 21. Ainda vou precisar um pouquinho mais. Deixa eu pegar minha borracha aqui. Opa. 21, 24,
e o 27 ficou aqui na pontinha, tá? Esse é o meu eixo X. Então, vamos começar. Olha só. Quando eu vou pegar a minha borracha aqui, deixa eu só apagar essas coisas riscadas aqui. Quando o meu X foi 27, o Y foi 3. Então, vou marcar esse ponto, ó. Quando o meu X foi 27, o meu Y foi 3. Tá aqui em cima, eu tô fazendo ele na cor vermelhinha. Quando o X foi 27, eu encontrei para o Y 3, tá? Depois, quando o meu X foi 9, o meu Y foi 2. O 9 está aqui, o Y2 está aqui. Aí é onde eles ligam, eu marco um pontinho. Próximo, quando o X foi 3, o meu Y foi 1. Então, tá aqui, ó. Quando foi 3, o Y foi 1. Quando o X foi 1, tá encostadinho aqui, ó. O meu Y foi 0, não teve deslocamento, né? Quando o meu X foi 1/3, o meu Y foi menos. Fica bem encostadinho aqui, ó, gente. O outro um pouquinho mais para cá e o outro um pouquinho mais para cá. Então, vou pegar minha caneta azul e vou desenhar esse gráfico. Então, esse gráfico é uma curva. É essa curva aqui, tá? Como a base dele é positiva, ou desculpa, não é positiva, é maior que 1, esse gráfico é um gráfico crescente. Então, esse que eu fiz na cor azul é o gráfico da minha função logarítmica, é um gráfico crescente, tá? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida nesse? Galerinha, alguma dúvida? Alô, alô? Dúvidas? Não, prof. Tá bom. Agora eu vou para o 3, tá? O 3, o que muda em relação ao 2? Olha só. No 3, a base, ou desculpa, no 2, a base é 3. No 3, a base é 1/3. Olha lá, 1/3. Então, nós vamos lá. Deixa eu montar aqui, ó. Logaritmo de x na base 1/3 é igual a y, tá? Logaritmo de x, o primeiro passo que eu vou colocar no lugar de x é 1/27, então 1/27, a base é 1/3, isso daqui é igual a y, tá? Assim como eu fiz no anterior, nós vamos fazer cada um dos pontos, tá? Então, vamos lá. Quando, né, eu tenho a base lá 1/3, como é que eu faço isso? Ó, 1/3 elevado a y tem que chegar em 1/27. Então, vai ficar assim, 1/3 elevado a y tem que ser igual a 1/27, tá? Qual é o primeiro passo? O que eu tenho que fazer com esse 3 aí, 1/3, né? Como é que eu faço para que ele venha para o numerador? O que eu tenho que fazer com o expoente desse 3 aqui? Alô, alô? O que eu tenho que fazer com o expoente do 3 para que ele venha para o numerador? Quem pode me ajudar? Inverte e passa para o negativo. Muito bem, João, parabéns, né? Então, ele vai inverter. Vai estar atento a outra conta, não é? Esse negócio. Oi? O vai ser elefato depois. Isso, então, ó, o que o João disse, inverteu, né? Então, colocou o 3 em cima e o expoente, que era positivo, fica negativo, tá? Alguém pode me dizer o que tem que fazer? O que eu tenho que fazer com o 27? Decompor e vai estar 3 elefato a 3. Já decoramos essa, né, Guilherme? 27, 3 elevado ao cubo. Muito bem, certinho, né? E aí, como é que faz para esse 3 elevado ao cubo vir para o numerador? Como é que faz para esse 3 vir para o numerador? 3 e para o numerador.
Pode Eu falar, vou né? deixar eles falar. Muito bem, certinho, tá? Aqui, ó, só vou fazer um esqueminha, ó. Menos 1 que multiplica y dá menos y, tá? Menos 1 que multiplica y. Nesse momento, as bases ficaram iguais, posso cancelar a base, e aí eu tenho que menos y é igual a menos 3, tá? O que eu tenho que fazer? Porque o meu y não pode ficar negativo. Multiplico por menos 1, tá? Aí, menos que multiplica menos dá mais. 3 negativo que multiplica menos 1 dá 3. O meu y nunca pode ficar negativo, ele tem que ficar sempre positivo, tá? Vou voltar lá na minha tabelinha, olha o que vai acontecer. Quando o x foi 1,27, deu 3, tá? Ei, pode voltar a conta aí que eu não fiz esse final? Oh, peraí que eu volto. Olha só. Lá embaixo, lá no finalzinho, ó. Menos y é igual a menos 3. Multiplica por menos 1, porque o nosso y aqui não pode ficar negativo. Aí, menos que multiplica menos dá mais, e menos que multiplica menos dá mais. Então, o nosso y deu 3. Certo? Certo? Certo, certo? Tô entendendo. Peraí, e por que o Y não vai mudar? Como assim o y não vai mudar? Porque menos Y é igual a menos 3 vezes menos 1. Esse menos 1 Portanto, vai estar 3. vai dar 3, isso mesmo. Certinho. Então vai ser menos 3. Não, vai dar 3, positivo. Não, menos Y é igual a 3. Não, fica y igual a 3, Guilherme, ó. Menos que multiplica menos dá mais, e menos que multiplica menos dá mais. Os dois ficam positivos. E por que vai multiplicar também o Y? Então, porque a gente tem que chegar assim, ó, y igual. Não pode ficar com esse menos aqui na frente. Então, por isso que eu multiplico por menos 1. Aí ele troca o sinal do y e do 3. Certo? Certo. Tá bom. Agora eu vou voltar lá em cima e vou pegar o próximo valor de x, tá? Então, eu já trabalhei com 1,27 avos. Agora eu vou trabalhar com 1 nono. Então, vou pegar minha borrachinha aqui e vou apagar o 1,27 avos e vou colocar 1, tá? Vou aqui e também vou apagar outra continha. Deixa eu pegar a borracha. Então, não é mais 1,27, não é mais isso. Opa, voltou para o... Aí, tô apagando tudo, tá? Só para a gente continuar a próxima conta. Bom, vamos lá. Seguinte, agora a fração é nono, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 1/3 elevado a y é igual a 1 nono. Esse 3 que estava no denominador, para que ele venha para o numerador, o expoente dele, que era positivo, precisa ficar negativo. Então, a primeira parte é exatamente igual. Aqui eu tenho 1 nono. O que eu preciso fazer com esse 9? Quem me ajuda aí? O que eu tenho que fazer com esse 9? Alô, alô? O que eu tenho que fazer com 9? Com 9? Uhum. Decompor. Muito bem. E a gente já sabe que 9 é 3 elevado ao quadrado. Muito bem, João. Agora, eu venho aqui, ó, 3 elevado. Menos 1 vezes y dá menos y, que é igual. O que tem que fazer com esse 2 para que ele venha para o numerador? Ele está lá no denominador. O que eu tenho que fazer com ele para que ele venha para o numerador? Alô, alô? Quem me ajuda? Alô, alô, galera. O que tem que fazer com ele?
Quem sabe o que tem que fazer com o 2, 3 elevado ao quadrado, para que ele venha aqui para o numerador? O que eu tenho que fazer com... Negativo. Ficou muito baixinho. Deixa ele negativo. Isso, André, obrigada. Muito bem, né? Sempre, quando ele estiver embaixo da minha fração para trazer aqui para cima, o expoente tem que ficar negativo. Certinho, André? Cancelo aqui, vai dar exatamente igual ao outro. Já Ó. estou assistindo. Menos y Tô igual na a menos 2, tá? Multiplico por menos 1, assim como eu fiz no outro. Menos que multiplica menos dá mais. E menos que multiplica menos dá mais, tá? Então, o menos 1 multiplica por y, fica positivo. E o menos 1 multiplica por menos 2, que fica positivo, tá? Vou voltar lá na minha tabelinha. Quando foi 1/9, o meu y foi 2, tá? Vou pegar minha borracha agora, eu vou apagar esse 1/9 e vou substituir aí por 1/3, tá? Tô apagando tudo aqui. Vou substituir por 1/3 agora, tá? Olha só. Deixa eu voltar aqui. Então, agora no lugar do x, eu vou colocar 1/3. 1/3 elevado a y é igual a 1/3. Essa daqui, a gente pode ser mais rápido, pessoal. Olha só. Quanto tem que valer esse y para que 1/3 seja igual a 1/3? Quanto tem que valer o y para que 1/3 elevado nesse y chegue em 1/3? Quem sabe quanto tem que valer esse y? 1? Muito bem, certinho, tá? Nem sei se foi o João ou se foi o André que respondeu. Mas foi o João. Parabéns, João. Isso mesmo, né? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, esse daqui não precisou decompor, não precisou ficar confundindo a conta. 1/3 elevado a 1 chega no 1/3. Então, eu venho aqui, ó, no lugar do 1/3, eu coloco 1. Muito bem. Estamos quase acabando. Agora, no lugar do x, eu vou ter que colocar 1. Então, vou apagar 1/3 aqui, vou apagar 1/3 aqui e vou apagar a minha resposta. Agora, no lugar do x, eu tenho que colocar 1. Então, 1/3 elevado no y tem que chegar em 1. Vamos ver quem sabe essa. Quanto tem que valer o y para que 1/3 elevado a esse número seja igual a 1? Quem sabe quanto tem que valer esse y? Alô, alô? Alô? 0. 0, muito bem, certinho. Todo número elevado a 0 é igual a 1, tá? Então, quando o x vale 1, o y vale 0, tá? Estamos finalizando. Agora, em vez de 1, eu vou colocar 3, tá? Esse daqui, ó, vai ficar um pouquinho diferente, esse não tem jeito, né? Nós vamos ter que trabalhar com ele, né? Olha só. Nesse daqui eu tenho até uma outra possibilidade, ó. Eu posso escrever assim, ó. 1/3 elevado a y é igual. Como é que eu faço o 3 que estava em cima vir para o denominador? Eu posso fazer assim, ó. 1/3 elevado a menos 1, tá? Estou fazendo o inverso do que eu tinha feito lá em cima. Então, estava 1, para eu inverter ele e ficar 1/3, né? Eu elevei ao expoente menos 1. Corto as bases, assim, o meu y é igual a menos 1. Olha lá. Volto lá em cima. Quando o x vale 3, o y vale menos 1. Estamos acabando, temos 2 números. Agora vamos pensar com o número 9. Descer aqui. O 9 dá um pouquinho mais de trabalho, porque a gente tem que decompor, né? Mas a gente já até aprendeu. Olha só. Logaritmo de 9 na base 1/3. Como vai ficar? 1/3 elevado a y é igual a 9. O que tem que fazer com o 9? Quem pode me ajudar aí? O que eu tenho que fazer com o 9?
Opa, Isso. o 9 você decompõe. Decompõe. Já aprendeu o que é 3 elevado ao quadrado? A gente já fez várias vezes, né? Um jeito aqui mais fácil da gente trabalhar é pegar esse 1/3 que estava o 3 que estava elevado ao quadrado e fazer assim, ó. 1/3 elevado a menos 2. Então, a gente inverteu ele e transformou o expoente que era positivo em negativo, tá? Esse é mais fácil seguir assim. Assim, o y será igual a menos 2, porque as bases ficam iguais, tá? Deixa eu diminuir. Vamos lá. Menos 2. E para a gente finalizar, ao invés de 9, nós vamos trabalhar com o 27. Estamos terminando aí o exercício de hoje. Vamos trabalhar com o 27, tá? É o último número aí. Pergunto, o que tem que fazer com o 27? O que a gente tem que fazer com o 27? Oi? O que tem que fazer com o 27? Decompõe é 3 elevado ao cubo. Aí é igual. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou deixar assim, ó, 1/3 elevado a menos 3. Então, eu inverti ele, o expoente que era positivo ficou negativo. Nesse momento, as bases são iguais. Se as bases são iguais, eu posso cancelar. Assim, y será igual a menos 3, tá? Vou voltar lá em cima, y menos 3. Assim como eu fiz no anterior, eu vou montar meu gráfico, tá? Então, vou fazer aqui, ó, o eixo y e aqui o meu eixo x. Até, opa, ficou meio torto. Deixa eu arrumar ele. Deixa eu me concentrar aqui. Aí, ficou mais retinho. Os y, os valores de y, foi do 3 positivo até o 3 negativo. Então, ó, 1, 2 e 3. Para aqui para baixo. Menos 1, menos 2 e menos 3. Os valores de x, tá vendo? Ó, é do 27 até 1,27 avos. Então, assim como eu fiz no anterior, eu vou fazer de 3 em 3. Então, 3, 6, 9, 12, 15, 18, uma sequência, uma progressão aritmética, 21, 24 e 27. Esses são os valores do x, tá? E aí, eu vou começar a montar o meu gráfico, tá? Primeiro ponto, ó. Quando o x valeu 1,27 avos, que é bem encostadinho lá, o y valeu 3. Então, tá bem encostadinho aqui, ó, na pontinha vermelha, tá? Próximo, quando o x valeu 1/9, o y foi 2. Então, deslocou um pouquinho aqui. Quando o x foi 1/3, o y foi 1. Deslocou mais um pouquinho, né? Quando o x foi 1, o y foi 0, ó, é o ponto que corta aqui, ó, tá? O ponto vermelhinho. E aí os que são mais fáceis de enxergar, né? Quando o x foi 3, o y foi menos 1, então vou cruzar os dois aqui, ó. Quando o x foi 9, o y foi menos 2, então vou cruzar aqui, ó, o pontinho. E por fim, quando o x foi 27, o y foi menos 3, tá aqui, ó. Tá? Eu vou pegar uma caneta azul e vou desenhar a minha curva, o gráfico da minha função logarítmica. Tá? Vou ligando os pontinhos. Esse ficou mais bonito que o outro, tá? Como a gente já tinha visto desde o início, a base era um número que estava entre 0 e 1. Ela é uma função decrescente, tá? Ela vem lá e ela vai caindo, 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 caindo. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem até aqui? Tá indo. Acho que tá tudo bem. Tá ótimo. Com isso, a gente conclui a parte de logaritmo, tá?
Só vou comentar com vocês como é que será a semana que vem, e aí vai ficar registrado no vídeo. Deixa eu parar de compartilhar a tela. E aí eu apareço vocês maior, tá? Então, semana que vem, semana de provas, aula remota. Nós temos terça e quinta. Na terça-feira, eu farei uma revisão com vocês, assim como fiz em todo o bimestre. Um arquivo do Word, só que qual que é o problema? Eu só posso disponibilizar lá no Positivo On e no Google Sala de Aula na terça, porque na segunda é feriado. Então, para que vocês, quem quiser estudar, quiser, né, fazer algum estudo no final de semana, eu vou colocar lá no grupo o arquivo da revisão. Não é para entregar, é só para estudar, tá? O que eu preciso que vocês entreguem. Ah, peraí, eu ia ligar para ela agora, tio. Pode desligar, falo com ela aqui. O que eu preciso. Chamou uma vez, mamãe. O que eu preciso que vocês entreguem é o Google Formulários. O Google Formulários vale a nota do T1 este bimestre, tá? Aí eu vou compartilhar ele de novo no grupo, caso vocês não tenham aí acesso a onde é que ele está. Então eu vou compartilhar lá no grupo, tá? Vou parar a minha gravação